Há alguns anos nós estamos sendo acompanhados em oração por esta igreja, e aprove Deus hoje de nós estarmos aqui ministrando uma palavra do céu, como o pastor disse, para aqueles que o Espírito Santo de Deus escolheu para essa noite. Os nossos jovens não estão, os adolescentes, mas eu tenho certeza que aquele que precisa ouvir a palavra de Deus está aqui, e ela chegará àquele que necessita também. Amém, irmãos? Esta campanha, ela é muito importante, porque ela traz para a gente um objetivo de fé. Amém? Eu não quero cansar os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no tema dessa campanha. Porém, eu gostaria de ler, glória a Deus, no capítulo de número 2, glória a Deus. Melhor, capítulo de número 1. Amém, obrigado, obrigado, Vinícius, melhor dizer. Capítulo de número 1, irmãos, o verso de número 3. Nós vamos iniciar essa leitura. Glória ao nome de Jesus, amém? Enquanto você encontra, eu tenho cantado esse hino em todo lugar que eu tenho ido, por ordem do Espírito de Deus. Ele diz assim: muito em breve vai sair uma notícia, que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Quantos estão aguardando a vinda de Jesus? Glória a Jesus. Diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 1 e o verso de número 3. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, ou melhor dizendo, trouxesse os príncipes. Versículo de número 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. O que o chefe fez? Colocou outro nome, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltsazar, e a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Amém? Versículo do tema desta campanha, que diz, versículo 28: e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a Deus algum, né? Preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão
o seu Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nesta noite gloriosa que Deus tem nos concedido essa oportunidade, eu tenho algo da parte do Senhor para compartilhar com essa igreja. Essa igreja foi uma igreja que, através do pastor Renato, nos abraçou, graças ao nome de Jesus. É uma igreja que eu tentei até evitar, devido à história que nós temos nessa cidade. Nós passamos por uma dificuldade muito grande, muitos anos atrás, e as adversidades nos levaram, quase que nos levaram a sucumbir. Nós estávamos em uma posição honrada, fazendo a obra do Senhor, com grandes projetos, e por um momento, como disse a nossa irmã, tudo pareceu que ia desabar. A irmã Fernanda falando ali, mais o seu esposo, o irmão Jonas. Nós recebemos de Deus uma promessa. Eu tive a oportunidade de andar com grandes homens de Deus, muito mais experientes do que eu, e eu me sinto um privilegiado por isso, porque o tema desta campanha é preservando a minha identidade. Amém? Você quer preservar a identidade que Deus te deu? Amém? Você quer manter a identidade que Deus te selou para ter? Então, saiba que o final dessa história é uma fornalha. Porque a fornalha, ela revela, nessa ocasião, a verdadeira identidade daqueles que servem a Deus. Amém? E nesse período de dificuldade, eu me lembro que meu pastor, o pastor João Agripino, me chamou na presença de algumas testemunhas, e ele disse: pastor Anderson, nós temos planos, grandes planos aqui, e em breve eu estarei jubilado, e há 6 anos eu estive ali assessorando diretamente a vida do pastor naquela igreja. Os irmãos que dali se lembram desse período. E diante desta conversa com algumas pessoas, o pastor falou: pastor, meu projeto é que no futuro você administre essa igreja, porque a igreja tem te aprovado, Deus tem te aprovado, e é uma questão de tempo com o ministério para te aprovar. E aquela notícia me abalou bastante, porque eu não me sentia preparado para aquela responsabilidade tão grandiosa para aquele momento, porque havia uma situação que o pastor não conhecia. Há momentos na vida da gente que nós não temos ninguém, eu digo isso por experiência própria, não temos ninguém que possa nos abraçar, nos acolher, nos ouvir, nos entender. Nós só temos Jesus, e Ele não é ninguém, Ele é tudo para nós. E na trajetória de entender isso, nós descobrimos que Ele é suficiente para estar conosco. E eu estava com uma luta muito grande dentro do meu lar, devido a algumas situações que eu não conseguia superar. Nós não somos anjos ainda, estamos aqui em corpo, alma, temos fome, temos sede, temos sono, e eu tinha uma dificuldade muito grande dentro da minha casa. Ministerialmente eu estava voando, como diz aí, né? Sapato de fogo, palavra do céu. Mas quando eu entrava no meu lar, era tristeza, choro e desespero, porque eu vim de uma vida muito difícil, uma vida de carência, uma vida de sofrimento, uma vida de abandono, e aprendi tudo que aprendi da maneira mais difícil. Deus me promoveu em meio a essas dificuldades, porque o pior lugar talvez dessa terra, que eu nunca imaginaria estar, Ele permitiu que eu fosse. Além de 2 ou 3 hospitais psiquiátricos, está aí minha mãe que pode provar. O primeiro deles, eu estava ficando realmente maluco,
E um dia eu lembro que ela foi me visitar, e eu falei: pelo amor de Deus, entra com um pedido aí, me tira daqui, porque eu não sou louco, e eu estou ficando louco de verdade. E eu chorei demais, e eu pedi a Deus uma oportunidade de sair daquele lugar. Mas eu era uma pessoa que ainda não conhecia Jesus, conhecia de ouvir falar. Cresci com uma revolta muito grande contra a religião, senti a presença de Deus, fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade, tinha dons, pregava já com criança, profetizava, mas ainda assim me sentia abandonado até por Deus, porque eu via nas pessoas que se diziam de Deus uma indiferença, uma religiosidade e uma falta de amor que me incomodava. E eu pensava que servir a Jesus daquela forma não serviria para mim. Eu não queria ser mais um religioso, eu não queria ser mais um cumpridor de tarefas dentro de um ambiente que sendo administrado pelo homem só. Eu queria ser conduzido por Deus. E eu ouvi desde criança que Deus tinha um plano na minha vida, que me levaria a lugares como para levar o evangelho, prostitutas, ladrões, e por muitos lugares me levaria para levar o evangelho, ainda jovem, muito jovem. Dobrei o meu joelho naquele ensaio dos jovens, e eu disse: Deus, eu não quero mais ficar aqui. Se tu tem um projeto na minha vida, se essas palavras que estão sendo levantadas por profetas querem dizer que eu vou pregar o evangelho para pessoas que realmente precisam de mudança, essa condução de vida eu não estou vendo saída. Eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer as baladas, eu quero conhecer a vida lá fora. Se eu vou pregar para bandido, eu quero conhecer o mundo do crime. Olha a oração que parece inconsequente que eu fiz quando muito jovem, adolescente, na casa do Senhor. E eu me lembro que eu saí da igreja naquele tempo, escondido da minha mãe, e eu já não fui à noite, dormi na rua. E quando eu voltei depois de alguns dias, ou melhor, quando eu voltei depois, era sempre disciplina, 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 e nenhum interesse, porque a dificuldade era muito grande em conhecer as nossas emoções. Havia outros irmãos que precisavam ser cuidados, havia uma situação dentro de casa que tirava a gente do normal, agressões, faltas, necessidades. E nós, muitas vezes na igreja, vendo Jesus falar conosco, de que Ele estava no controle, de que Ele mudaria a situação, mas é como a irmã Raquel disse aqui, né, missionária Raquel, o do Lucas, né, é uma idade muito difícil, porque é uma idade que nós precisamos compreender, acompanhar e entender, para que chegue o tempo de verdadeiramente ter um encontro com Jesus. E tudo vai mudar quando Jesus se encontrar, porque é promessa dele nos dar o fim que a gente espera. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E então, voltando para esse assunto introdutório, eu dentro da minha casa, eu fui obrigado a deixar um pouco a igreja, e eu procurei meu pastor, e eu falei: pastor, eu estou se separando, eu não suporto mais, aconteceu fatos, situações que eu não consigo perdoar, eu estou desanimado. Então, de alguma forma, eu repudiei, e eu não poderia estar à frente de um trabalho com uma vida desgraçada dentro da minha casa, porque é muito importante e honroso a gente estar aqui, mas é muito mais honroso se a nossa vida estiver em ordem com Deus. Subir aqui, receber aplausos, reconhecimentos, mas com uma vida derrotada é maldição, é desgraça na vida daquele que acha que Deus não vai cuidar da sua obra. Oh, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. E um certo dia, na gravidez, eu era louco para ter uma menina como filha. A minha filha nasceu e eu já estava afastado, o pastor me procurava, eu comecei já não ir mais dirigir culto, eu já arrumei um trabalho na cantina ali
da faculdade para não ir para a igreja, arrumava desculpa para não ir para a igreja, e ali as coisas só piorando, eu fui para a rua tentar encontrar uma outra casa para morar, e aí me envolvi com algumas situações que foram me apagando, e aí minha criança nasceu, e nós tivemos uma grande dificuldade. Nela houve uma complicação naquele parto, e eu já sabia, o Espírito já havia me falado. E nós fomos para Sorocaba, a minha mãe me acompanhou, ficamos alguns dias acompanhando a recuperação da criança, e a criança morreu. E naquela situação eu disse: agora chega, Deus se esqueceu realmente de mim. E aí eu disse para ela: chega, agora realmente acabou tudo que nós temos. E aí, não, vamos tentar recuperar e tal, vamos tentar de novo, porque a gente é falho. A sua união, do seu casamento. Primeiro, porque tudo que nós fazemos, nós pedimos direção a Deus. E eu, quando eu me converti, saindo de um presídio, eu saí com força total, querendo fazer a obra, e eu sabia que eu não podia fazer nada sozinho. Meu ministério não podia ser sozinho. Não há um ministério sozinho, sem uma família, sem uma esposa, sem uma companheira. Não adianta eu, pastor, estar aqui, glorificosa, não está me acompanhando, não está me aprovando, não está lado a lado comigo. E ali eu enterrei aquela menina, e aí ela depois de algum tempo, ela me deu uma sugestão: vamos mudar daqui, vamos tentar recomeçar, vamos mais uma vez tentar. E eu sempre pensando no meu ministério, pensando em fazer a coisa certa, mudamos daqui. E antes procurei o pastor João, falei: pastor, nós vamos mudar, para tentar recomeçar. Ele ainda me falou dessa maneira: deixa que ela vá sozinha, fique na sua posição, não desanime, não desista, Deus tem um plano nessa cidade, na sua vida. Mas eu não quis ouvir, e eu fui para lá. Resumindo, irmãos, tudo aconteceu de pior na minha vida. Sem Jesus não dá. Diga comigo: sem Jesus não dá. Mas havia uma identidade que precisava ser preservada, de chamada desde o ventre que o Senhor havia me dado. E a gente conduziu uma vida, acabou não dando certo mesmo. Eu parti para um mundo muito mais difícil do que aquele que eu já conhecia. Chegou momentos de eu achar que não tinha solução mais para a minha vida. E um dia, dormindo numa rodoviária, num papelão, eu tive um sonho com o pastor João Agripino, mandando eu me levantar, e ele estava construindo uma estrutura aqui em Boituva, e ele me chamou, porque eu sou serralheiro e tal, e eu estava lá com o muque, levantando aquelas estruturas. Irmãos, eu não sei, é Deus que está, eu tenho toda uma palavra aqui, mas Deus está me levando por esse caminho. E havia uma estrutura muito grande, tudo, e aí eu lá mandando o muque levantar tesoura e tal. Aí eu lembro que nesse sonho o pastor falava assim: ô pastor, vem aqui comigo, é hora de almoço, vamos almoçar. E me levava para um lugar lateral, uma sala onde tinha uma mesa de madeira muito grande, e a sua família estava ali inteira. E ele me sentava para almoçar com a família, e abria alguns projetos em cima da mesa, e ele falava assim: você é cabeça dura, mas eu quero que você volte para o seu lugar e faça dessa maneira, porque a minha família é a minha prioridade. O que é a sua prioridade? Deus falou comigo numa madrugada como essa e disse assim: diga para o meu servo, pastor Renato, eu não te poupei da morte, te dei mais vida para inaugurar templo. Eu te poupei para cuidar de almas. Deus poupa a nossa vida por almas. Isso aqui é consequência do trabalho da igreja, das orações, da necessidade de amparar as famílias. O bem mais precioso que você tem é o seu filho, é o seu esposo, é a sua esposa. Esse é o bem mais precioso que você tem. E se você perder ele, você vai perder a missão
do Evangelho, a principal missão do Evangelho. A principal missão não é estar aqui pregando, pulando, não é ter credenciais. Por misericórdia de Deus, eu sou convencionado em 4 convenções, como a ADEG, Confradesp, CADEIESO e CGADB. Por misericórdia de Deus, eu fui levado a evangelista, pastor, eu sou professor de teologia, bacharel, eu sou capelão, por misericórdia de Deus. Eu digo eu sou, tenho até medo de dizer isso, eu não sou nada, Jesus é na minha vida, e eu estou sentado, ouvindo e aprendendo ainda. E quando eu voltei para este lugar, o Espírito Santo me falou: vai até o pastor Renato, porque ele vai cuidar de você, a igreja ali vai cuidar de você. Eu falei: ali não, Senhor, aqui foi parte de todos os meus problemas. Eu fui o primeiro morador desse bairro. Eu morei aqui, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Eu era um maluco, as pessoas tinham medo quando me encontravam na rua. Então hoje, para a glória de Deus, eu sonhei com uma igreja nesse lugar. Não que eu construísse, eu sonhei e eu contei para o pastor João. Falei: pastor, eu sonhei com uma igreja lá perto da minha casa, mas é só mato. Ele falou: se você sonhou, vai acontecer. Está aqui. Deus levantou o pastor e nós estamos nela. É sonho que se realiza, porque Deus é fiel naquilo que Ele promete para a nossa vida. Andarárias, subcandarás, genébias e subcandarás. Não há nada na nossa vida perdido enquanto Deus tem uma promessa para cada um de nós. E a mensagem que traz ao nosso coração sempre foi o amor por vidas. Todo lugar que eu pisei, Maringá, Americana, Vinhedo, Valinhos, olha, todo lugar, Tapetininga foi o maior dos avivamentos. Os irmãos vão assistir isso no trabalho evangelístico. Saímos no jornal, na TV Tem, com trabalhos evangelísticos. O grupo Nada Nos Separará. Pastor Osmar, reverendo José Osmar da Silva, nosso pastor, assinou uma apostila de evangelização e elogiou um trabalho evangelístico naquele lugar. Você acha que o diabo está contente com o que você está fazendo em favor das almas, principalmente da sua casa? Não, mas não temas, Deus é contigo e a vitória é certa, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Dentro dessa trajetória, quando eu acordei naquela rodoviária, eu falei, fui lá, eu trabalhava e eu não encontrei casa para alugar, porque eu fui lá me tratar. E aí eu tinha que dormir na rodoviária e voltar para o meu serviço de manhã. E meu patrão falava assim: mas você está morando aonde? Eu: na rodoviária. Ele: não acredita. Ele pensava que era brincadeira. E eu longe de casa, longe da família, longe do meu ministério. Mas graças a Deus, antes de vir para cá, fui congregar em Americana, em Valinhos, me reconciliei, fiquei firme lá com a igreja, e os pastores criando vários projetos. E aí Deus falava assim: não, volta na onde você caiu, arrepende e começa a praticar as primeiras obras de novo. Está entendendo, irmão? Tem pessoas que não querem passar pelo processo. Ninguém me disciplinou, não foi a igreja que falou: você vai ficar obrigado a ficar num banco. Não, eu procurei o pastor aqui, não foi? Falei: pastor, eu preciso ser tratado. O tempo não importa. Não estou interessado em altar, em púlpito, em apresentação, em documento não precisa, porque eu tenho. E antes de acontecer tudo isso, eu pedi minha carta ali no campo de Sorocaba. Eu entreguei uma carta que eu trouxe e eles me devolveram a mesma carta, carimbada e assinada atrás pelo pastor Osmar, porque eu ia para outra igreja. Na verdade, eu não ia para igreja nenhuma, eu queria sair da igreja, mas eu não queria sair envergonhando a igreja. E eu levei minha carta e falei: essa aqui eu não vou usar nunca mais, mas para a glória de Deus é nós que somos a carta aberta. A carta ainda está lá. Nós voltamos, ainda não chegamos a entregar de volta no ministério de Sorocaba. E recentemente o pastor Osmar Goulart, nós conversamos na reunião, nós tivemos uma conversa aqui, pastor Renato, né? O pastor Osmar Goulart nos atendeu e
falou: pastor, continua trabalhando, ajuda o Renato lá e tal. Eu falei: pastor, eu acho que o meu tempo ali está acabando, pastor. Ele olhou para mim, falei: pastor Renato me tratou. E existe um ciclo para todas as coisas na nossa vida, e a gente precisa saber a hora que esse ciclo se fecha para abrir um outro maior. O meu desejo é permanecer aqui fazendo a obra de Deus, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus tem coisas para ser feitas na necessidade de almas, de vidas que estão perecendo. É muito bom estar aqui no congresso lotado, ter gente, né, pregadores famosos e etc. Mas o meu negócio é lá na onde tem gente que está doente, endemoniado, está preso, está nas drogas. É minha chamada. Quinta-feira agora, esse termo campanha, Assembleia de Deus, identidade. Nós temos uma identidade, a Assembleia de Deus tem uma identidade. Eu amo a Assembleia de Deus. Pastor Gessé, ali do Belém, ensinando na última reunião, ele disse ali no altar: não tem um belenita maior do que eu aqui nessa igreja. Aí eu chamei o pastor Gessé e falei assim: pastor, tem sim, sou eu. Eu nasci no Hospital São José de Belém, no fundo da igreja do Belém. Ele deu risada. Foi surpresa, né? Foi, nasci no fundo da igreja do Belém. Então não tem mais belenita do que eu. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o ensino, eu amo a doutrina da igreja Assembleia de Deus. Não desfaço de nenhuma outra, mas eu quero servir a Deus do jeito que eu aprendi, na identidade que eu tive desde pequeno. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E às vezes nós entramos em igrejas hoje que são Assembleia de Deus e não reconhecemos, porque há tantas invenções, tantas coisas. Cadê a identidade? E a palavra de Deus nessa noite é justamente essa. O inimigo criou uma estratégia. Antigamente nós tínhamos que sair expulsando demônio e tudo, e você via. Hoje parece que nós vemos só cumprir tabela, e se alegra e pula, mas chega lá na casa, a luta continua, aquela prova, aquela tribulação. E eu decidi jamais viver no engano de aparência. Eu quero viver na justiça de Deus. Eu quero viver dando glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, que é realidade para ser testemunho. A Assembleia de Deus não costuma dizer campanha. Nasceu o círculo de oração, nasceu por um propósito de oração. Nós fazemos campanhas, mas na verdade é um propósito de oração, porque campanha às vezes traz a pessoa 7 dias, 7 semanas, depois ela não aparece mais, ela recebe a bênção e desaparece. Ou às vezes recebeu a bênção, já não, ou fica trocando, né? Só uma campanha, não vem no culto de ensino, não participa de uma ceia, não precisa se batizar, não precisa ser batizado com o Espírito Santo, não precisa ter compromisso com a igreja, só vem na campanha. E eu aprendi que nós temos que ter propósitos de oração. Na Assembleia de Deus, eu nunca vi, nós cremos no poder do Espírito Santo. É Ele quem comanda a igreja, é Ele quem dirige a igreja, é Ele quem dá direção. Nós temos ouvido palavras do céu neste lugar. Na última ceia o pastor pregou contra a prostituição, contra o pecado. A nossa missão é pregar contra o pecado, mas não é só pregar, é viver também longe do pecado, e nem permitir que o pecado esteja perto de nós, porque ele nos corrói, ele nos engana, e ele nos leva para uma desgraça ainda vivo. E hoje a maior maneira que o inimigo criou no meio do povo de Deus é a apostasia. Que apostasia? O que quer dizer apostasia, pastor? Apostasia quer dizer afastamento da fé genuína, afastamento do evangelho de verdade. Como que é isso, pastor? Coisas que estão sendo substituídas na igreja do Senhor para interagir ou para tomar um tempo precioso que antes era para a palavra, para a consagração, para a oração. Invenções. Hoje dificilmente você vê uma igreja que tem um coral, que tem uma orquestra, porque é ministério de louvor, é ministério de dança. Essas coisas a Assembleia de Deus nunca teve. Nós temos grupos de louvor, nós temos as crianças com
com suas coreografias. Hoje até as irmãs do círculo de oração, elas se promovem muitas vezes nas suas festas com situações que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na nossa sã doutrina, vestindo fantasias, hinos mundanos. Nós vemos a casa do Senhor muitas vezes, um exemplo. Eu tive 2 vós, já estou terminando, pastor. Mal entrei aqui, eu vou finalizar a palavra com o versículo da identidade. Eu tive 2 vós, e eu tive o privilégio de ter 2 vós crente. Uma era crente na palavra e na doutrina, a outra era crente na oração. Uma assembleiana, outra Deus é amor. Minha avó levantava 4 horas da manhã e fazia nós levantar para orar. Eu aprendi a orar com ela, consagrar, cantar o hino: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Eu falava: meu Deus, vó, deixa eu dormir. Uma outra eu aprendi a doutrina da verdade, da palavra de Deus. Tinha uma delas que fazia até o pão, e elas falavam assim: depois que orou por esse pão, eu não tenho coragem nem de pôr a mão. E às vezes depois do culto, depois da ceia, eles não sabiam o que fazer, procuravam um pastor e falavam: pastor, o que nós faz com o pão consagrado? Nesse tempo nós tínhamos ensinamento para tudo isso. Não é errado nós termos diaconisas na igreja. A diaconisa faz parte do ministério diaconal. Quando está lá em 1 Timóteo, lá falando sobre o ministério de diaconato, está chamando o homem, mas a mulher está junto, auxiliadora. Mas eu nunca vi uma mulher diaconisa partindo pão. Eu nunca vi uma mulher diaconisa, nem nas nossas sedes, servindo ceia. Elas auxiliam. E isso, irmão, são coisas que nós vamos em outras igrejas, outras denominações aí, que não se importam muito com doutrina. Pode tomar ceia de qualquer jeito, pode estar casado, pode não estar. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Santo Senhor. Tudo isso traz santidade e traz também seriedade para o culto ao Senhor, que é racional. Então nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é: preserve a sua identidade. Sabe o que aconteceu? Quando esses rapazes foram resgatados dos seus lares, foi por culpa dos seus pais. Leia a história. Deus cansou de dizer para eles: se consertem, volte para a minha direção, cumpra a obra, cumpra do jeito que eu quero que faça. E eles começaram a fazer do jeito que eles queriam. E Deus falou: vai vir punição, vai vir consequência, vai vir situação difícil. E eles não acreditaram. Quando eles pensaram que não, a Babilônia estava entrando dentro da cidade e estava levando seus filhos cativos para serem presos, para serem escravos. Em especial, a Bíblia diz que alguns foram levados dos príncipes. Sabe o que o teu filho é? Ele é príncipe do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que um casal que tem um filho é santo, assim como os pais são santos. Louvado e engrandecido é o nome do Santo Senhor. E por que o diabo quer os príncipes? Por que o diabo quer as princesas? Porque ele sabe que amanhã ou depois vai causar um grande impacto no inferno e na vida do mundo, que daqueles que estão lá no mundo perdidos, e eles vão ver realmente um testemunho de vitória, e eles vão mudar de vida. Aonde eu me converti, irmão, não era 8 ou 80. Ou você era crente de verdade ou não era. E até hoje eu carrego isso. Ou eu sou crente, ou eu já não sou mais. E hoje eu pretendo ser crente até a vinda de Jesus, servir a Ele até a hora que a trombeta tocar nos lares. O teu filho ele é príncipe, e a consequência foi ser levado para a Babilônia para ser escravo, para aprender a doutrina. Qual era a doutrina? Traz lá os príncipes, porque eu vou ensinar a eles nova língua, eu vou ensinar a eles nova cultura, eu vou ensinar a eles novas condutas, novos costumes. Não é isso que o mundo está fazendo? Você vai para algumas igrejas aí que nem parece igreja, e aí as pessoas estão se convencendo que estão convertidas, e quando o inimigo vem, ou quando a fornalha vem, elas vão ser provadas por ela. Então a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que o inimigo fez quando levou cativo esse jovem foi mudar os seus nomes: Daniel, Misael, Azarias e Ananias, nomes dados por Deus. A palavra de Deus nos diz que Daniel, olha aqui, eu até fiz uma colinha aqui porque eu esqueço.
O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas mudaram o nome dele para Belsassar. O nome Belsassar na Babilônia significava Baal protege o rei. Qual o nome que você quer que seu filho tenha? Deus é o meu juiz, viu? Muitas pessoas, muitas situações se levantaram contra a minha vida e eu me calei, entreguei nas mãos de Deus e hoje eu estou dando glória a Deus. Agradeço a Deus pela família que Ele me deu, pelo lar que eu tenho hoje, pela esposa que eu tenho hoje. Ela está até cansadinha, porque a semana inteira nós pregamos. Quinta-feira nós fomos lá para... Quarta-feira nós fomos lá para Tatuí na hora da oração. Porque assim, irmãos, nós temos autoridade. O pastor tem esse costume, é muito bom, mas eu gosto de fazer assim. Quando eu peço para os irmãos virem aqui na frente para orar, eu peço por algo objetivo. Ou você quer aceitar Jesus, ou você está perturbado, se sentindo perturbado, precisa ser liberto, ou você está doente, precisa ser curado. Não importa, depois pode vir todos, porque eu aprendi com a minha avó também que a poder da palavra é poderoso para te curar onde você está, para fazer a obra que precisar, na onde você está. Você não precisa sair do seu lugar. Se você crê, se o seu coração estiver aberto e você está vivendo na verdade, a palavra te alcança e o milagre acontece. O movimento quem faz aqui é o Espírito Santo. Não sou eu, com técnicas, com hinos, com situações, para levar ninguém a emoção nenhuma. Mas é importante receber oração com imposição de mãos, não na transferência de poder, porque a Bíblia manda nós não sermos ansiosos em estender a mão sobre a cabeça de ninguém. E tem mais: se alguém ungir alguém que não é da nossa fé, diz a palavra, eu te mostro na Bíblia. Se você ungir alguém que não aceita a mesma fé que você tem aqui dentro, você é amaldiçoado. É o poder da palavra. Foi Deus que falou para Moisés: Moisés, esse óleo de unção não é para qualquer um, é para quem crê, é para quem espera e confia na minha palavra. Curioso vem, quer ser ungido, quer que bote a mão na cabeça e você nem sabe como é que está. Quarta-feira, quando vieram para frente orar, que nós fomos, intercedemos, colocamos a mão para a cabeça, começou a cair gente endemoniada. Quanto tempo você não vê gente cair endemoniada? Quanto tempo você não vê gente sendo batizada com o Espírito Santo? É porque está tudo comum, está tudo hoje, está tudo normal. Mas o Espírito de Deus ainda é o mesmo, a palavra ainda é a mesma, Jesus ainda é o mesmo, ainda faz obra, ainda transforma e ainda leva um homem para o céu. Mas tem que se arrepender. Tem a condição, tem que se arrepender e tem que mudar de vida. Ah não, para que batismo com o Espírito Santo? O pastor me dá a oportunidade. Para que batismo com o Espírito Santo? Eu tenho liberdade. O problema não é o pastor, o problema é você não ser cheio e ter que passar pela fornalha. A Bíblia diz que aquele que não é cheio não pode amar do jeito que Jesus ama. Olha que coisa interessante. Como é que um casal passa 2, 3 anos namorando, noivando para a igreja, é como se estivesse amaziado. Como é que um casal que vive uma vida praticamente de marido e mulher pode ter liberdade na igreja? O pastor falou aqui na quarta-feira que não é ele que manda ninguém não fazer, é porque nós é propriedade de quem? De Jesus. Quando o pecado vem, diga: não, eu sou de Jesus. Tem pessoas que saem, às vezes, não estou acusando ninguém, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e o que eu já vivi, já sei. Sai da igreja num culto de congresso, de festa, vai para um motel, comemorar. Sabe por quê? Porque no outro domingo ele tem liberdade para cantar, ele tem liberdade para pregar. Ninguém colocou eu em disciplina. Eu cheguei aqui e falei: Senhor, pastor, me aceita, eu preciso estar em disciplina. Sabe por quê? Paulo disse, e a palavra diz, que a disciplina cura e salva. Então nessa noite, com permissão do pastor, já deu meu tempo, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E diz a palavra de Deus que o nome de Daniel foi mudado. Você quer seu nome mudado pelo mundo? Como é que uma identidade é reconhecida? Pelo papel?
Não, uma identidade é conhecida pela sua digital. Pode até falsificar o seu papel, mas a digital ninguém falsifica, ninguém falsifica. Sabe qual era a digital de Daniel? Oração. Ei, tentaram mudar o nome de Ananias, que significava Deus é grandioso, ou gracioso, ou misericordioso. Mudaram, sabe para quê? Para Sadraque, Deus da lua. Ei, as pessoas querem dizer que você é, mas você sabe o que Deus disse que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é, e não importa o que as pessoas falem. Importa é que o nome de Jesus seja glorificado. Se tiver 100 eu prego, se tiver 2 eu prego, se não tiver ninguém eu prego, porque eu fui chamado para fazer a obra do Senhor. Oh, aleluia! Sadraque, Deus da lua. Misael, quem é como Deus? Se o Misael estivesse aqui, ia chamar, vem cá Misael, ele ia cantar, ia dizer quem é como Deus. Mas se eu chamasse ele de Mesaque, que quer dizer quem é como Agur, o Deus da comida, do despojo, eu acho que ele, como crente, dizia: eu não sou esse cara aí não. Você pode me chamar do que você quiser. Já te chamaram de alguma coisa? Ah, aquele ali não presta, ah, aquele lá é mentiroso, é bandido, é isso, é aquilo, é aquilo. Deixa o tempo passar. Faça como Daniel: Deus é o meu juiz. É como Agur. Mesaque. Azarias, Deus é o meu ajudador. Sabe quem que colocaram no nome dele? Abidnego, servo de um nego. Está cheio de servo de nego aí, ó. Você sabe o que diz na macumba, nas feitiçarias aí? Fala assim, ó: se você me deve, me paga. É assim que o Satanás fala. Então, se você der legalidade pro diabo, não adianta. Se você não estiver vivendo o sangue de Jesus na realidade, você vai ter que pagar, e o preço você não vai aguentar. Eu não aguentei. Se Deus não tivesse misericórdia, estendesse a sua mão e me limpasse, e me perdoasse. Sabe por quê? Porque houve arrependimento, houve a necessidade da humilhação, houve a simplicidade de buscar aqueles que poderiam me ajudar, mesmo deixando meu orgulho de lado, e a obra aconteceu. Então nessa noite você chegou aqui e Deus nos trouxe aqui para te dar uma palavra. Não deixe que nada e nem ninguém mude a identidade que Deus te deu. A sua identidade é uma identidade de vitória. Independente do que você passou, independente do que você está passando, o final Deus já escreveu. A vitória é sua, a vitória é do seu lar, a vitória é dos seus filhos. Mas ande na retidão e na doutrina verdadeira da palavra, e o Senhor vai ser juiz na sua vida, e Jesus vai ser o seu advogado fiel, para te dar vitória e te abençoar. Então, irmãos, saiba, e aqui eu fecho, já passou do meu tempo. Abraão teve o seu deserto, Davi teve o seu gigante, viu? José teve a sua cisterna, e Jesus teve a sua cruz. Daniel teve a sua cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram a sua fornalha. Você está preparado? Nessa noite, Deus até pode permitir que te lancem na fornalha, mas Ele jamais vai permitir que você seja envergonhado e acabe na derrota ou na miséria. Ele vai arrumar uma maneira de exaltar o nome dEle na sua vida, se você for fiel. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus, ou eu quero passar para o pastor, assim que eu terminar de orar, assim ele vai dar a continuidade ou vai encerrar o culto, a vontade de Deus. Eu quero convidar aqui alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador. Eu quero orar por você nessa noite. A sua identidade lá do mundo já não vai existir mais. Deus vai te dar uma nova identidade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão onde quer que você esteja. Nós estamos vendo alma sendo salva todos os dias, e aqui não pode ser diferente. Aqui nessa casa não pode ser diferente. Você tem uma doença, você está enfermo por alguma situação, eu quero convidar você aqui. O óleo de unção eu tenho aqui, tem aqui também no altar. Nós vamos orar por você e você será curado, porque a oração da fé vai te curar.
em nome de Jesus. Alguém que se sente perturbado aqui, não consegue dormir, a sua casa parece que a paz sumiu de lá. Eu quero te convidar aqui na frente, não tenha medo, irmão. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja com seus demônios e voltam com ela. Elas não querem ser libertas, porque tem medo, tem vergonha. Ah, mas se eu chegar lá na frente, o pastor pôr a mão na minha cabeça e eu cair, e o diabo manifestar, eu vou passar vergonha. Mas prefere estar lá vivendo uma vida de desgraça, prefere estar vivendo uma vida de enfermidade, prefere ver a sua casa sendo escravizada. Isso é vergonha. O diabo me colocou no meio de uma biqueira sentado, pedindo comida, sem roupa, descalço. Isso é vergonha. Agora pregar o evangelho, se manifestar, pedir para ele me libertar, isso não é vergonha não. Isso é esperança de ir morar no céu. Então nessa noite, se não há ninguém, nós vamos orar, agradecer a Deus. E eu já volto a oportunidade para o pastor, que já passei 5 minutos. E não é costume também de nós fazermos isso. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Pai eterno e amado, em nome de Jesus, que nós nessa casa entramos hoje para ministrar a tua palavra, e tu é fiel e poderoso para justificar e agir por meio da tua palavra. Cobre-nos com teu sangue e age na vida dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Abençoa o pastor desta igreja e os seus companheiros, todos nós, Senhor, que estamos envolvidos nessa tão grande obra, e ajuda-nos a trilharmos uma doutrina de verdade reta, longe do pecado em nossa vida. Seja conosco, é o que nós te pedimos desde já, e te agradecemos, santo e glorioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, maravilha. Que Deus possa continuar sustentando o pastor Anderson na tua presença, abençoando a tua casa, a tua família, e usando como porta-voz da palavra do Senhor. Amém? Você que recebeu esta palavra nessa noite, dá um glória a Deus para Jesus. Amém? O inimigo não pode tirar, mudar a